Olá pessoal, vamos falar de clientes resistentes, pacientes difíceis de atender? Esse é o nosso tema de hoje. Então, gente, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos como terapeutas, e principalmente quando estamos iniciando, é encontrar um cliente, um paciente, como alguns chamam, fechado, com muito argumento, muita fala, ou às vezes pouca fala, nenhuma fala, a gente não consegue aprofundar nas questões da pessoa, a pessoa não se expressa, você pergunta, voltam monossílabos, ou aqueles ao contrário que fala, mas você percebe que é uma história, que não tem conteúdo. E principalmente para nós, que somos terapeutas de constelação, a gente precisa investigar o sentimento, aquelas regiões mais profundas que estão feridas, buscar acessar as emoções inconscientes. Como que a gente pode fazer isso quando a gente encontra um cliente mais fechadinho? A primeira dica que eu dou é que nós, como terapeutas, precisamos estar muito relaxados, centrados, conectados. Porque quando a gente está na nossa mente, quando a gente está com a nossa ansiedade disparada, é muito natural que também a gente vá encontrar o cliente nesse sentido meio desequilibrado, pouco conectado com a sua profundidade, com a sua essência, e aí não vai ter liga. Então, depende em primeiro lugar de nós. Respirar, meditar, fazer sua oração, ou fazer movimentos, enfim, centrar um pouquinho para que você receba o cliente do jeito que ele é e você não tenha reatividade. Receber o cliente do jeito como ele é. Isso depende que a gente trabalhe muito nossas crenças. Nós vamos receber na nossa frente pessoas que foram abusadas ou pessoas que abusaram, pessoas envolvidas com drogas, pessoas com diversos tipos de traição, pessoas que tiveram famílias assim muito difíceis, pessoas que são às vezes pai ou mãe que também abandonaram seus filhos, que também tiveram atitudes que moralmente, socialmente, muitas vezes são atitudes condenáveis. E se nós, terapeutas, tivermos crenças muito fortes determinando aquilo que é certo e aquilo que é errado, e a gente não sabe lidar com o nosso cliente de uma forma isenta, nós já vamos ter dificuldade de acessar esse cliente. Então, constelação é inclusão. A primeira coisa é aceitar o nosso cliente do jeito como ele é. É lógico que todo mundo, eu tenho, você tem, todo terapeuta vai ter os seus certos e errados. Existem situações que a gente realmente não aceita, não sabe lidar. Mas na constelação, assim como eu acredito que o Jung falava da sincronicidade da vida, em todos os aspectos da vida a gente vai receber sincronicamente aquilo que a gente precisa lidar, aprender. Então, se vem um cliente e ele traz para mim um contexto que é muito difícil para mim aprender, a respeitar, a ouvir, a ter compaixão por aquela situação, eu acredito que o universo está dizendo, você está pronto para receber isso. Então, às vezes, algo que é falado para mim me impacta, eu respiro, eu percebo até a minha reatividade, eu deixo ela aqui de ladinho, isso é uma intenção consciente, e eu continuo ouvindo o meu cliente. Além do respirar, na constelação existe uma coisa que eu gosto de ensinar. A gente vai perceber quando alguém fala algo que nos impacta, e isso pode ser também no dia a dia, então experimente usar isso na sua experiência pessoal. Alguém fala uma coisa, a gente não gosta por qualquer motivo e a gente vai sentir sensações no corpo, então o estômago embrulha, dá um peso, algumas pessoas começam a falar, começa a dar sono, outras pessoas começam a deixar a gente irritado. Então, quando você começa a perceber essas sensações, o coração disparado, o calor, respira também nessas sensações, abrace essas sensações, permita que elas façam parte. E isso vai fazendo com que a gente entre em contato, em empatia com essa pessoa que nós estamos conversando. Quanto mais a gente dá vazão para tudo aquilo que estamos sentindo, as nossas crenças a gente permita que exista, mas a gente não se deixe interferir por ela, vai criando um elo de ligação. Uma outra coisa
Na PNL, Programação Neurolinguística, nós chamamos de rapport. Então, em alguns momentos, se você percebe uma pessoa muito argumentativa e se você se faz, ou você é uma pessoa extremamente zen, calado, centrado, isso também causa um distanciamento. Então, uma pessoa que fala demais, você também vai aprender a jogar um pouco com a sua fala, com a conversa. Você também precisa interagir, mas ao interagir, você sempre tem esse direcionamento de ir aprofundando, ainda mais se você é um terapeuta de constelação. Então vamos ver o que está pegando, vamos conversar sobre as dores, vamos conversar sobre a infância da pessoa, vamos conversar sobre aquilo que foi excluído na família, as pessoas esquecidas. Quanto mais você vai aprendendo a fazer esse jogo, essa dança, então se o cliente entra dançando chachado e você está querendo dançar bolero, não vai funcionar. Então você vai ter que, de alguma forma, entrar na energia do cliente e depois você vai desacelerando, aprofundando, levando o seu cliente para um lugar. E é bem interessante que às vezes, com essa intenção, o cliente ele está lá, né, na questão, na falação dele, nos argumentos dele, mas às vezes de repente você joga uma agulhada porque você está extremamente conectado com aquilo que o cliente está falando. Então você joga uma frase, você joga uma pergunta e aquilo impacta, né? A pessoa de repente ela para, às vezes de repente entra num choro, de repente você percebe que o semblante muda totalmente. No começo é mais difícil, então o terapeuta iniciante ele vai desenvolvendo isso com o tempo, mas aos poucos e principalmente com esse rapport, né, com esse acompanhamento, você vai percebendo sutilmente essa dança e aquilo que você pode colocar em momentos adequados. Vamos pensar se o cliente chegar extremamente ansioso, extremamente agitado, aí a gente não vai entrar em rapport, porque senão a gente também vai ficar maluco. Então a gente precisa falar para o cliente, comunicar claramente, né, quais são as regras, né, do nosso jogo, as regras dessa terapia. Que a gente precisa estar um pouco mais centrado, que a gente precisa entrar em contato com as nossas dores de infância, que a gente precisa saber das questões do passado familiar. Então a gente pode parar, aprender a cortar e falar para o cliente nesse momento, sim, vamos respirar um pouquinho. Sinta um pouquinho. Se você tem uma habilidade de colocar uma música, você tem um aparelho de som, algo que possa tocar uma música mais relaxante, você pode trazer uma meditação para o seu cliente, um momento de introspecção. Se você não tem, simplesmente conduzir um movimento de respiração. Então você fala para o seu cliente, vamos parar um pouquinho, eu vou te ajudar a gente a centrar e a ficar um pouquinho mais conectado. Aí você respira junto com ele, fala para ele, então faça uma respiração junto comigo, profunda, solte o ar, mais uma respiração, solta o ar. E só de fazer isso, se você está fazendo isso comigo, já deve estar percebendo o efeito relaxante que essa respiração vai trazendo. Você inspira, expira, e essa respiração vai trazendo um reequilíbrio, uma calma maior na mente. Então, às vezes, no caso que a pessoa chega extremamente ansiosa, falante, porque estava com problema, bateu o carro, atrasou, então é legal a gente dar uma parada, fazer um momentinho de introspecção para que a pessoa consiga entrar num lugar mais conectado, mais essencial. A gente lembra, né, claro, né, que nossa sessão tem 1 hora e meia, 2 horas, depende do teu tipo de atendimento, e não dá para a gente usar todo o tempo da sessão com argumentos, com falatório ou com uma ansiedade exagerada que não vai levar no ponto da terapia, que não vai chegar no momento da constelação, porque senão você e o seu cliente estão perdendo tempo, e a gente pode até falar às vezes isso para ele. Então fala, vamos centrar um pouquinho, vamos acalmar e ok. O essencial é simples, o Bert Hellinger dizia. Então também, às vezes a gente fica pensando em chegar em lugares profundos com o nosso cliente, e o lugar profundo para ele, muitas vezes é um lugar simples, é um olhar para a mãe,
é um olhar para o pai, é um olhar para a esposa, para o marido, para o filho, é um olhar para o seu corpo que às vezes está mal cuidado. Então a constelação, ela trabalha com essas exclusões que a gente carrega no nosso sistema e às vezes a exclusão ela está aqui, a gente não precisa também cavocar tanto. Por isso, quando você percebe que o cliente ele está não conseguindo entrar numa questão profunda, talvez a questão não esteja tão profunda, talvez a questão esteja na relação dele com os pais, que é a base de qualquer constelação familiar. Então, se a gente olha para o pai, se a gente olha para a mãe, tá ok. Geralmente eu faço muito isso quando eu percebo que o cliente ele não tem esse aprofundamento, não consegue entrar, a gente vai começar olhando pelo simples. O essencial é simples, a relação dele com a mãe, a relação dele com o pai e às vezes aquilo que essa pessoa, que esse cliente via na relação do pai e mãe. Acredito que essas dicas já ajudem você a relaxar um pouquinho, entendendo que o seu cliente ele pode vir sim de um jeito que ele estiver, né? Pode estar mais fechado, mais aberto, e isso não significa nada. Às vezes o cliente que está muito aberto, ele não chega numa profundidade, e às vezes o cliente que está mais fechado, ele chega no momento de transmutação da dor com mais facilidade do que o cliente que estava aparentemente aberto. Muitas pessoas utilizam, a gente fala cliente aberto, então talvez compare cliente que está acessível à emoção. E existem muitas pessoas que são muito acessíveis a emoções que chamamos secundárias, são pessoas que choram fácil, que têm raiva fácil, mas aquelas emoções mais dolorosas elas não acessam. Então essa emoção mais superficial, ela é também uma forma de defesa, assim como um falatório mental também é uma forma de defesa. De qualquer forma, todos os clientes eles estão chegando para nós de alguma forma por sincronicidade. Qualquer um que chegue na nossa frente é porque a gente também tem algo para receber dele, algo para aprender, e estando aberto para isso, a gente vai receber com um sorriso, com alegria, com compaixão, com abertura, porque a gente sabe, está chegando alguém que vai me ensinar algo e eu, terapeuta, estou pronto também para aprender. Então isso daí transforma qualquer tipo de atendimento e isso dá uma sensação de força, de poder, né, para na hora que você vai atender, você encarar qualquer situação com o seu cliente. Então é isso, espero que você tenha gostado. Depois, num próximo vídeo, a gente vai desenvolver outros temas que podem ajudar você que está estudando constelação, você que é terapeuta, ou você que é um curioso sobre esses temas de terapia e constelação familiar. Um grande abraço e até um próximo vídeo.